Esse dia foi terrível, gente. Foi terrível. Meu pai fumava, ele levava 2 ou 3 carteiras pro quarto. Esse dia foi terrível. Quando a minha mãe saiu do quarto, a gente não saímos do quarto, ficamos lá. Quando ela chamou a gente, foi triste eu olhar pros braços da minha mãe e ver a situação que a minha mãe estava. O braço dela, assim, estava com marcas de cigarro, como que tivesse sido feito assim. Essa parte dela aqui, ó, tava tudo vermelho. No dia seguinte, começou a ficar tudo preto, tudo escuro. E eu não sabia o que fazer. Os meus irmãos também não podiam fazer nada. A gente, criança, só podia olhar e ficar calado, né? A gente não tinha o que fazer, criança. E daí, um certo dia, o meu pai, ele foi trabalhar. Eu nunca desejei mal pra ele, nunca. Ele foi trabalhar, aí sofreu um acidente e parou no hospital. Nesse acidente, ele quebrou as 2 pernas. Não vou falar que eu desejei mal, não. Mas eu fiquei feliz por ele ter quebrado as 2 pernas. Sou bem sincera, não adianta mentir. Porque o que ele fazia com a minha mãe não se faz. Mulher, ela tem que ser honrada. E daí eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, por que a senhora não procura as autoridades e fala que o pai foi com a senhora, agora que ele não pode andar e que ele está hospitalizado? Daí foi a primeira vez que eu falei com a minha mãe sobre isso. Minha mãe nunca deu liberdade. E daí ela começou a chorar. Aí ela foi lá, registrou tudo bonitinho, contou tudo o que tinha acontecido, né? E daí eu e os meus irmãos, a gente falamos individual com as autoridades, tudo que a gente escutava, os gritos, tudo. A gente falou tudo, eu falei tudo, meus irmãos falou tudo sem medo. O moço falou assim: pode falar tudo, não vai acontecer nada com vocês e nem com a mãe de vocês. E de lá, o nosso pai saiu direto para a cadeia, que era o lugar que ele já deveria estar lá há muito tempo. E desde então, a minha mãe se dedicou a mim e aos meus irmãos, e ela nunca mais quis um relacionamento na vida dela. Moral da história: valorize a sua mãe. E se você puder ajudar a sua mãe, ajude, porque muitas vezes a mãe passa por muitas situações difíceis para proteger os próprios filhos. E quando chega na idade dos 70, entre os 70 aos 80 anos, os filhos já têm desprezado os pais por causa de um relacionamento, por causa de qualquer coisa. Valorize os seus pais. Deixe a sua opinião nos comentários. O que você faria em uma situação dessa para tentar ajudar